Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem morre baleado no bairro de Cajueiro Seco. Rapaz assassinado a tiros na Cafezópolis da Enviribeira. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 18 de julho de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Final de semana bastante violento, inclusive com 3 mulheres assassinadas. Daqui a pouquinho os detalhes dessas mortes dessas mulheres, porque o final de semana, nas últimas 48 horas, foram registrados 27 assassinatos, 27 homicídios, 17 dos crimes ocorreram no interior e 10 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.881 assassinatos, sendo 1.043 no interior e 838 no Grande Recife. E as mulheres assassinadas neste final de semana: as vítimas, Cleide Severo de Moraes Rodrigues, tinha 42 anos de idade. Ela foi assassinada a golpes de faca peixeira na própria residência, na rua Maria Alice, no centro, em Palmeirina, no interior do estado. A suspeita do crime, Jéssica Torres de Araújo, de 28 anos de idade, que matou a mulher e ainda feriu um filho dela, de um adolescente de 15 anos de idade. Jéssica Torres de Araújo está foragida e a polícia à procura dela. A outra mulher assassinada foi Cícera Lúcia Bispo. Ela tinha 44 anos de idade. Foi assassinada a pauladas em terras do Engenho Caxias, na zona rural de Ribeirão, no interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Ela sabia que estava para morrer, estava sendo ameaçada. Ela, inclusive, estava de malas prontas para viajar, mas não deu tempo, acabou sendo assassinada. E a terceira mulher assassinada foi Patrícia Maria de Santana, de 43 anos de idade. Ela morava na rua Baturité, em Jaboatão dos Guararapes, e foi assassinada a facadas em casa pelo companheiro dela, Anderson Martins de Santana Silva, de 22 anos de idade, que depois se apresentou na delegacia acompanhado do pai. Ele foi autuado em flagrante, portanto, um feminicídio. O corpo de Patrícia Maria de Santana, 43 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Flávio Santos de Souza, um rapaz de 30 anos, residente na rua Honório de Souza, no bairro da Campina do Barreto, foi assassinado com cerca de 8 disparos de arma de fogo na própria residência, onde, segundo a polícia, funcionava uma boca de fumo. Homens desconhecidos em um carro cinza, veículo não identificado, cometeram o crime. O corpo de Flávio Santos de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jefferson Barbosa da Silva, de 33 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Tenente Mindelo, no bairro do Jiquiá. Crime de autoria e motivos desconhecidos. De acordo com informações, ele havia sido preso por tráfico de drogas e também por homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. O jovem Eduardo Roque Santos da Silva, com 20 anos de idade, residente na Avenida Santos Dumont, no bairro dos Aflitos, foi assassinado pertinho da residência dele com disparos de arma de fogo no crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jorge Neto Freire Barbosa, jovem com 19 anos, residente na Avenida Heraldo Barros de Souza, no bairro da Coab, no Cabo de Santo Agostinho, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 27, no bairro da Charunequinha, lá no Cabo. E o suspeito do crime, o tal de Vitinho, que está sendo procurado pela polícia. A motivação do assassinato está sendo investigada. O corpo de Jorge Neto Freire Barbosa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Gutenberg Souza da Silva, um rapaz de 28 anos, profissão não informada, residente na Avenida Clodoaldo Gomes de Araújo, no bairro do Penedo, em São Lourenço da Mata. Ele estava em uma barbearia quando foi surpreendido por homens desconhecidos e acabou sendo assassinado à bala. Policiais militares do 20º Batalhão foram acionados, chegaram no local e fizeram o isolamento. O Gutenberg Souza da Silva chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço, mas não resistiu e faleceu. E as informações dão conta de que ele teria envolvimento com as drogas.
Vinícius de Andrade Barbosa, jovem com 22 anos, ele foi assassinado na própria residência, assassinado a tiros na Avenida Caxangá, no movimento dos trabalhadores sem teto, lá na Caxangá. Elementos desconhecidos chegaram lá na casa dele, invadiram a casa se passando por policiais e cometeram o crime. Segundo informações do rapaz, ele respondia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e estava sendo acusado de um homicídio que aconteceu na localidade de Malvinas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O Lielton Braz dos Santos, um rapaz de 30 anos, residente na rua Catarina Castanha, no bairro do Jardim Prazeres, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua da Linha, ao lado da linha férrea em Ponte dos Carvalhos, no Cabo. 2 crimes que ocorreram nesse final de semana no Cabo. A segunda vítima foi esse rapaz e, segundo informações, ele teria envolvimento com tráfico de drogas e inclusive morreu com a tornozeleira do sistema prisional. O corpo dele também foi encaminhado ao IML. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Emerson José da Silva, jovem com 21 anos de idade, um ex-presidiário, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Travessa Professora Lúcia Paiva, em Palmares, tendo sido ainda levado para o hospital local. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. O jovem Cleberson Fagundes Lins e um adolescente de 16 anos de idade foram assassinados a tiros na rua 21 de abril, na quadra poliesportiva Carlos Vicente de Arruda, no centro, em Lagoa de Itaenga. 2 homens desconhecidos encapuzados invadiram a quadra e meteram bala nos rapazes. 2 outros ficaram feridos, Edmilson Iranildo da Silva e 2 adolescentes. Aliás, foram 3 feridos, 2 adolescentes e Edmilson Iranildo da Silva. Eles foram baleados e foram socorridos no hospital local. A polícia está investigando este caso. 3 pessoas foram assassinadas com disparos de arma de fogo na rua Projetada, no centro, em Cabrobó, no interior do estado. Um elemento sozinho numa motocicleta preta chegou no local e meteu bala nas vítimas, que foram identificadas como sendo Daniel de Andrade Barbosa, Samuel Dias Neto, um adolescente de 16 anos de idade. Uma das vítimas chegou a ser socorrida e a polícia está investigando esse triplo assassinato ocorrido lá em Cabrobó, no interior do estado. Gildo dos Santos Silva, de 37 anos de idade, foi baleado no sítio Raposa, zona rural de Jupi, no interior do estado, por 4 homens. Chegaram no local anunciando um assalto e meteram bala no rapaz. Gildo dos Santos Silva foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a falecer. Luiz Feitosa da Silva, de 34 anos de idade, residente no sítio Tamanduá, zona rural de Araripina. Ele foi assassinado, vítima de um latrocínio. Homens mataram ele a bala e roubaram a motocicleta dele. O corpo de Luiz Feitosa da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. João Vitor Barbosa da Silva, jovem com 20 anos de idade, conhecido como Guega, residente na rua Pastor João Cunha, no bairro Novo, em Gravatá, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua João Vieira de Melo, no centro, lá em Gravatá. Crime de autoria e motivos desconhecidos. A vítima chegou a ser levada para o hospital lá mesmo em Gravatá, onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. O Elison de Lima Bezerra, um jovem com 19 anos, foi assassinado com tiros de pistola 380 na rua São Sebastião, em Paudalho. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Walter João Oliveira Alves, um homem com 48 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo numa oficina mecânica onde ele trabalhava. A oficina fica no sítio Lages, na comunidade Carrapatos, à margem da BR-104, em Caruaru, no agreste do estado. O crime foi praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta.
O jovem Léo Castro da Silva foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Ismael Teixeira Neto, no bairro Francisco Simão dos Santos Figueira, que fica em Garanhuns, no Agreste do Estado. A única informação é que ele vivia numa vida errada. O corpo de Léo Castro da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um rapaz sem nenhuma identificação morreu baleado durante uma intervenção policial em São Bento do Una. Uma pessoa ficou ferida, foi o João Batista da Silva, que é um guarda municipal. O corpo do rapaz, não identificado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovem morre baleado no bairro do Cajueiro Seco. Rapaz assassinado a tiros na Cafezópolis, na Ibiribeira. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Agradecendo a rapaziada que está sintonizada com a gente aqui no Jornal. Na Campina do Barreto estão lá Carlos Alberto, condutor do SAMU, e Afonso da Eletrônica, na rua Garibaldi. Em Tactinga, Maurício da Saúde, subtenente do Corpo de Bombeiros Negreiros Neto, as irmãs Zefinha e Cosma, e o sargento Damásio e a esposa dele, Dona Joaninha, Tiago e Marconi, estão no estacionamento Dois Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe. Marcos Antônio é o conhecido Delei do Galeto, lá na estrada de Belém. Ari do Hamburgão está lá em Bibiribe. O subtenente do Corpo de Bombeiros, Murilo Vieira, ele é presidente do grupo da terceira idade, que é o Paraíso do Progresso, e também presidente do bloco Zé Grande em Folia. Ele e a esposa Cristina estão ligados com a gente aqui na Jornal. Hélio e Francisco são diretores do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco. O porteiro Mima e a esposa Cristiane moram por trás da Igreja Nossa Senhora do Ó, em Pau Amarelo Paulista. Na subida da rua Sempre Vive, em Casa Amarela, estão lá Júnior do CD e Maxi do Fiteiro. Pinóquio é do Alto do Eucalipto. Agora são os aniversariantes de hoje. Pinóquio do Alto do Eucalipto está aniversariando. Ele é amigo de Bill Palito. Laís está completando hoje 16 anos. Laís mora na rua Boa Ventura Rodrigues, no Pina. Ela é filha de Andréia e é irmã de Luizinho e Luana. Tati é do Clube Ferroviário de Afogados. Tati mora no Barro. Ela é sobrinha do Reginaldo e é amiga de Zacarias do Brega e Sardinha Produções. Iris, Dona Iris, mora na cidade de Tabajara, em Olinda, está completando hoje 71 anos de idade. Dona Iris é mãe do nosso amiguinho Eduardo Cadeirante, e a nora da Dona Iris é a esposa do Eduardo, claro, Dona Edna. Vai ter festa, almoço em família. Etienne da Silva Pires, esta é sócia da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o subtenente José da Paixão Neves Filho, os sargentos Marinaldo Rodrigues da Mota e Aloysio José dos Santos, também o advogado Dr. Joaquim Luiz de Oliveira França. Manuel Guilherme dos Santos, um homem com 40 anos de idade, morreu baleado no Parque de Vaquejada em São José do Egito. De acordo com informações, ele teria reagido e trocado tiros com o delegado que estava comandando a operação. Ele morreu no local e a arma dele, um revólver calibre 38, foi apreendida. Um rapaz sem nenhum documento de identificação foi assassinado. Ele morreu baleado durante uma intervenção da polícia em São Bento do Una. Por sinal,
Já falamos desse caso porque um guarda municipal ficou ferido nessa ação, o João Batista da Silva, que foi socorrido no hospital local. Renato Oliveira da Silva, que foi assassinado com disparos de arma de fogo em terra do sítio Joana, em Barra de Guabiraba. 4 homens desconhecidos em um carro não identificado cometeram o crime. Segundo informações, o rapaz que foi assassinado, ele havia saído na sexta-feira em um carro com a esposa dele quando foi abordado pelos criminosos e sequestrado. Ele ficou desaparecido e a família havia prestado queixa na polícia. E ontem, o corpo dele, Renato Oliveira da Silva, foi encontrado baleado e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Zenilda Moreira Silva, uma senhora de 79 anos de idade, residente na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Ela sofreu um acidente automobilístico, estava internada no Hospital Alberto Sebi, lá na Ilha do Leite, e acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Pedro Belo dos Santos Filho, um homem com 35 anos de idade, profissão informada. Ele morreu num acidente de motocicleta. Ele estava de moto, se envolveu num acidente com um carro na PE 507 no Centro-Eixo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Leonardo Deon Queiroz de Souza, com 28 anos de idade, residente na Rua do Triunfo, no bairro do Arthur Lundgren, em Paulista. Ele trafegava ontem pela manhã numa motocicleta CG 150 de placa PCA 0085 e se envolveu. Pegou a faixa de contramão e acabou batendo de frente em um carro Gol branco de placa KIF 9078. O acidente aconteceu na Avenida Senador Nilo Coelho, em frente ao Hotel Chalezinho, que fica no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Ele morreu no local, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida. O corpo de Leonardo Deon Queiroz de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística sob o comando do perito Severino Arruda. Lembrando que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados, aliás, nas 48 horas, foi o final de semana, registrados 27 assassinatos. Foram 27 pessoas mortas neste final de semana no estado de Pernambuco. 17 dos homicídios ocorreram no interior e 10 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados, do dia 1º de janeiro para cá, 1.881 assassinatos, sendo 1.043 no interior e 838 no Grande Recife. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do Hospital da Restauração as recepcionistas, as Janaínas Ramos, esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Wilda Bono Metério, e Clécia, filha de Kátia. Os maqueiros de plantão no HR, que vão largar daqui a pouco: André, Ricardo, Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica, Rinaldo e também o Índio. E a gente agradece aos nossos companheiros operadores aqui da Rádio Jornal que estão com a gente: Evandro Chaves, o Chaveirinho, Guto César do Pedal da Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga do Leite, Big Alves, Erivelton, Carlos Santos e o nosso Cerqueira, Avanildo Cerqueira, comandando o Bandeira 2. Daqui a pouquinho vai comandar a primeira página na Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Daqui a pouquinho. O jovem Cosme Benedito da Silva, de 26 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta e morreu ao se envolver em um acidente com um carro na Avenida 7 de Setembro, no bairro Jardim Maravilha, em Petrolina. Ele morreu no local, Cosme Benedito da Silva, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Marinaldo Pedro da Silva, um homem com 45 anos de idade, e Jorge Dias do Nascimento, 46 anos, sofreram um acidente de motocicleta na Avenida Jerônimo Heráclio, em Limoeiro. Marinaldo morreu no local e o Jorge Dias do Nascimento, amigo dele, ficou machucado, foi levado para o hospital do local e em seguida removido aqui para Recife para emergência do Hospital da Restauração. Joel de Oliveira Barros Neto, jovem com 25 anos de idade, ele trafegava de motocicleta, perdeu o controle e bateu na traseira de uma outra motocicleta onde estavam duas mulheres. O acidente aconteceu na Avenida Manuel Pedro da Silva, no bairro da Boa Vista, em Santa Cruz do Capibaribe. Joel de Oliveira Barros Neto foi levado para a emergência do hospital local,
mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ligados com a gente lá em Igaraçu, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, Fábio Gondim e a esposa dele, Vera Borba, estão em Casa Amarela. Em Águas Compridas estão Zé do Sal e também o amigo Biá da rede de supermercados. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem morre baleado no bairro do Cajueiro Seco. Lucas Felipe de Lima Leobino, um rapaz com 24 anos de idade, conhecido pelo apelido de Coruja, residente na rua Frei Clemente, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Crime aconteceu ontem pela manhã. Ele foi morto na rua Professor Arturo de Sá, lá mesmo no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. De acordo com informações, ele, o Coruja, Lucas Felipe de Lima Leobino, ele já havia sido preso por tráfico de drogas e estaria ainda traficando, isso mesmo. Ele foi aconselhado a se mudar, pois estaria sendo ameaçado. A família pediu para que ele saísse do local, mas ele não saiu e acabou Lucas Felipe de Lima Balbino, o Coruja, sendo assassinado com vários disparos de arma de fogo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Rapaz assassinado a tiros na Cafezópolis da Ibiribeira. Tassiano Flávio Alves de Lima, um rapaz de 35 anos de idade, profissão não informada, residente na comunidade Cafezópolis, no bairro da Imbiribeira, foi assassinado ontem à tarde por volta de 1h, com vários disparos de arma de fogo. O crime aconteceu pertinho da residência dele. A autoria e os motivos do assassinato ainda estão sendo investigados pela polícia. O corpo de Tassiano Flávio Alves de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.